de Deus, aleluia, a paz do Senhor. É motivo de grande alegria estarmos aqui reunidos em mais um culto para juntos louvarmos e engrandecermos o nome de Jesus, aquele que tudo pode. E nós vamos dar início a este culto declarando que o nosso Deus é poderoso. Amém? Aonde você estiver, louve conosco. Erga suas mãos em adoração ao nome de Jesus e declare que tudo Ele pode. Grandes coisas faz. Declare: ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Oh, aleluia! Aonde você estiver, adore o nome do que é digno. Oh, aleluia! Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu.
pé. Aplauda o nome de Jesus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Tu és fiel, Jesus querido. Em Marcos 9:23 diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E nós sabemos que a nossa fé está firmada naquele que tudo pode. E o que eu e você não podemos fazer, Ele pode. Creia nisso. Declare isso hoje na tua vida. O que eu não posso fazer, Jesus, eu sei que tu podes. E entregue nas mãos dele o controle da tua vida. Entregue nas mãos dele o teu futuro, porque ele tudo pode fazer em nossa vida. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Oh, aleluia. Tome posse, meu irmão. Aleluia. Eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, ouça minha voz, filho de Davi, socorre em mim. Declare: sem ti eu sou tão frágil. tua mão, Senhor, Tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe,
mudança que eu preciso, tu podes. Um milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Nessa noite, da bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém. Amém. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Graças a Deus, nós temos hoje a oportunidade de poder estarmos meditando na palavra de Deus. O Senhor Jesus, certa vez, ele falou sobre isso. Ele estava sendo tentado no deserto e ele falou algo sobre a nossa vida espiritual. Ele falou assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, a vida do homem não consiste só do pão, do trabalho, do estudo, da convivência, dos relacionamentos. Ou seja, a vida do homem não é só terrena. As coisas deste mundo não satisfazem a plenitude da existência do homem. Por isso nós precisamos meditar na palavra do Senhor e nos preocupar no sentido de gastar energia, gastar tempo com as coisas de Deus. O apóstolo Paulo fala lá aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima. Nós temos então de envidar esforços para buscar o reino de Deus, nos esforçar para as coisas espirituais. Graças a Deus, nós temos hoje então a oportunidade de poder fazer isso, gastar um tempo de adoração e meditação da palavra. Nós queremos que os irmãos abram a palavra de Deus, quem trouxe, em Romanos capítulo 10, versículo 13. O apóstolo Paulo ele dá uma orientação nesse versículo a respeito de buscar a presença de Deus. Então, o apóstolo Paulo em Romanos 10, 13, fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo escreveu esse versículo aqui na sua carta de Romanos 10, 13, porque ele leu esse versículo lá em Joel, lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no verso 32. Porque lá no livro de Joel 2:32 também está escrito: e há de ser e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que importância que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós meditarmos nesses 20 minutos. Que nós precisamos meditar na palavra do Senhor para poder
invocar a Deus para sermos salvos. Vamos fazer uma oração. Alguns irmãos estão aqui no estacionamento da igreja, no interior dos seus automóveis, usando máscara, evitando aglomeração. Alguns irmãos estão acompanhando em suas residências. Vamos falar para o Senhor, vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a compreender a sua palavra. Só Deus pode revelar a palavra ao nosso coração, ao nosso espírito. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nosso Salvador, nós agora clamamos pelo Senhor. Pedimos ao Senhor que venha revelar Tua palavra. Que o Senhor venha dar, meu Pai, a revelação plena da Tua palavra, porque é o leite racional, não falsificado. Pai, que a Tua palavra ela seja enviada aos corações que necessitam ouvir uma palavra vinda do Teu coração, Pai. Uma palavra de conforto, uma palavra que dê a elas uma resposta para as vidas delas. E eu, Pai, particularmente, Senhor, reconheço que não tenho nada em mim para oferecer. Mas peço ao Senhor que alcance os corações dos que estão aqui no pátio da igreja, dos que estão nas suas residências, daqueles que estão num leito de hospital, daqueles que eventualmente estejam numa penitenciária e falaram assim: eu preciso ouvir a voz de Deus. O Senhor, meu Pai, é poderoso para revelar a Tua palavra e mandar uma resposta para aquele que clama por Ti. Porque nós acabamos de ler, meu Pai, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos. Fica conosco e recebe a oferta da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, invocar o nome do Senhor. Por que nós precisamos invocar o nome do Senhor? Nós precisamos, em determinado momento da vida, olharmos para nós mesmos, olharmos para a nossa família, fazermos uma introspecção, que é olhar para dentro de nós, para fazermos uma avaliação de que como estamos, como está a nossa família, como está a nossa vida. Nós precisamos fazer isso, irmãos, porque eu quero dizer uma coisa aqui muito importante para os irmãos começarem a montar comigo essa linha de pensamento, essa linha teológica, bíblica. Nós precisamos olhar para nós e para a nossa vida para podermos invocar o nome do Senhor por causa do primeiro motivo que eu quero trazer. Porque nós não damos conta de resolver a nossa vida sem a ajuda de Deus. Infeliz é a pessoa que fala assim: eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pensar no céu, eu não estou nem aí. Algumas pessoas falam: eu não estou nem um pouquinho preocupado com o céu, com o inferno, e essas coisas de igreja. E alguns até falam mal de líderes, de pastores, porque elas afirmam, elas pensam que não precisam de Deus. É um erro gravíssimo pensar assim. Porque, conforme eu já disse, ao olharmos para nós mesmos, nós chegaremos em um pensamento, em uma conclusão, de que o Salmo 127 é algo real na vida do ser humano. O Salmo 127, verso 1, o salmista fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Será que não tem algumas pessoas trabalhando em vão na vida delas? Quando nós falamos em trabalho, não estamos falando
simplesmente o trabalho de ganhar o dia a dia, o pão de cada dia, mas a própria existência da pessoa. O Salmo 127:1 é claro quando fala: se Deus não edificar a vida, a existência, se Deus não cuidar da vida do ser humano como um todo, corpo, alma e espírito, em vão trabalha aquele que tenta fazer sozinho. E o Salmo continua: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como que eu posso falar? Você que está em casa, aqui no pátio da igreja, como que eu, ser humano, posso dizer que Deus não serve em nada para mim, que eu não preciso de Deus, que eu não preciso estudar a palavra, que eu não preciso da oração dos irmãos, que eu não preciso buscar ajuda em uma comunidade que está no caminho da palavra de Deus? Como que eu posso me isolar? Como que eu posso viver uma vida separada, divorciada dos caminhos do Senhor? Porque no versículo 2, olha o que o salmista fala do Salmo 127. Aquele que tenta viver uma vida isolada de Deus, separada de Deus, olha o que o Salmo fala. Salmo 127:2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores. Irmãos, hoje é uma noite para nós meditarmos nessa palavra simples, que nós precisamos invocar o nome do Senhor para que sejamos salvos. E a salvação não é somente salvar a alma do inferno eterno, porque o inferno é eterno, tal qual o céu é eterno. Uma vez que a pessoa fechou o olho aqui, ela vai abrir num lugar de paz, na presença de Deus, e ela vai aguardar a ressurreição do justo, para receber de volta o seu corpo. Porque não seremos espíritos que ficam vagando por aí, não. A salvação de Deus é plena, completa, e a nossa existência depois da morte só alcançará a plenitude quando nós recebermos de volta o nosso corpo incorruptível. Mas aquele que morreu sem a salvação vai fechar o olho aqui e vai abrir os olhos num lugar de tormento. E permanecerá em tormento até a ressurreição dos injustos, para comparecer diante do grande trono branco. Depende de nós hoje invocarmos o nome do Senhor para que sejamos salvos. Porque Paulo escreveu: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque ele leu lá em Joel, conforme nós já vimos. Você e eu estamos levando a sério a nossa vida espiritual, a nossa vida pós fecharmos os olhos. Nós corremos o risco de nos envolvermos tanto com as batalhas desta vida, com as lutas deste mundo, com tantas agruras, espinhos, aflições. As lutas, elas têm origem de diversas formas, diversas origens, de tudo quanto é lado. Às vezes uma pessoa passa um período de luta, que tudo quanto é parte da vida, qualquer segmento que ela olha, ela está se deparando com a luta. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você é uma dessas pessoas que para onde você olha, você vê uma adversidade, uma tribulação, eu quero convidar você hoje a pensar na palavra de Deus, que nós lemos no primeiro versículo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será que não chegou o momento de você puxar o freio de mão da tua vida e falar: até agora eu tentei, eu fiz de tudo, até agora eu fiz da minha maneira, mas agora eu quero clamar ao Senhor, porque eu preciso ser salvo não somente do fogo do inferno, mas eu também preciso ser salvo dessa angústia que está no meu peito. Alguém pode falar dessa ansiedade que atormenta a minha vida durante a madrugada.
dessa enfermidade que custa a permanecer na minha vida. Invoque o nome do Senhor. A palavra de Deus está nos levando hoje a meditar dessa forma. As lutas sempre existirão, mas temos de despertar nossa vida para as coisas do alto também, porque não viveremos somente das coisas deste mundo. Paulo fala, 1 Coríntios 15, verso 19, miserável homem que sou, se eu espero de Deus somente nas coisas deste mundo. Olha bem, miserável homem que sou, se eu espero de Deus somente nas coisas deste mundo. Olha bem, irmãos, é muito importante a gente entender isso. Quanto mais a gente fica focado nas batalhas deste mundo, mais o inimigo consegue fazer com que a pessoa esqueça de invocar o nome do Senhor. Porque junto com as batalhas deste mundo também vem a tristeza, o desânimo e o pecado que tão de perto nos rodeia, está batendo a porta. Da mesma forma como Deus falou para Caim, Caim, o pecado está batendo na porta da tua vida, mas cumpre a você dominá-lo. Irmão, nessa fase que nós estamos vivendo, eu quero te convidar para invocar o nome do Senhor, para ser salvo dessa armadilha que está na tua vida. Para ser salvo dessa situação que está querendo destruir a tua existência. Invocar o nome do Senhor para ser salvo. Porque o Senhor tem algo para nos dar, para nos ajudar. Porque nós não vamos conseguir. A palavra do Senhor, quando Deus estava orientando o povo lá no Velho Testamento, Ele falou assim, Deuteronômio 8:17, nunca digas no teu coração, a minha força, a minha fortaleza, a força do meu braço me adquiriu poder e riqueza. Se a pessoa continuar vivendo sozinha, distante de Deus, ela vai se envolver nas armadilhas. Tem gente que opta, escolhe pensar que o diabo não existe. E sabe quem está ganhando com isso? É o próprio diabo. A palavra de Deus fala, 2 Coríntios 2:11, no final do verso 10 e no verso 11, não podemos subestimar as artimanhas do inimigo. Nunca diga no teu coração que você é forte, suficiente para vencer. Nunca diga no teu coração que você chegou aonde você chegou só porque você trabalhou e sabe administrar. Não. Deuteronômio está falando isso. Deuteronômio 8:18. Você tem que se lembrar, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Se nada de mal aconteceu com você até hoje, e comigo, sabe por que que é? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentação de Jeremias 3:22. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, irmãos, a vida é dessa forma. As lutas estão aí de uma forma constante. E nós precisamos encontrar espaço na nossa vida para clamar e invocar o nome do Senhor. Como que uma pessoa vai conseguir viver sem Deus? Olha o que Paulo está explicando lá em Atos capítulo 17, no versículo 25. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Você já orou hoje ou você não teve tempo? Talvez você falou assim, eu não vou orar porque eu não tenho assunto. Mas você pode orar e falar, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado porque eu existo.
Se eu existo, Deus tem um objetivo e um propósito na minha existência. Deus tem algo na minha vida, Deus tem milagre na minha vida, Deus tem algo a fazer, Deus tem porta na tua vida, mas Ele quer que você, que eu, que nós venhamos a invocar o nome do Senhor, porque é dele que vem a existência da nossa vida, e Ele também é a porta da nossa vitória, aleluia. Se você hoje está falando para Deus, eu olhei para tanta gente, eu olhei para tanto lado e não consegui enxergar uma salvação, uma libertação, uma cura, eu quero convidar você a fazer o que o salmista fez no Salmo 121. Depois que ele olhou para toda a existência dos seus parentes, das suas coisas, da sua fonte de riqueza, e ele detectou que dentro dele ainda havia a angústia, a tristeza, que é que ele narrou no Salmo 121. Depois de ter olhado para tanta coisa, agora eu elevo os meus olhos para o monte. E é de lá que vem o socorro. Eu invoco o nome do Senhor para ser salvo. Eu quero te convidar nessa noite, do jeito que você está aí, a invocar o nome do Senhor, a acreditar em Deus, a ter um pouco mais de fé, a ter um pouco mais de paciência, porque o que está acontecendo na tua vida, Deus está pedindo para você, exerça o fruto espiritual da paciência. Lucas 21, 19, na vossa paciência vocês possuirão a vossa alma. A falta da paciência vai nos tornar pessoas, eu vou usar um termo difícil aqui, mas eu tenho que usar. A falta de paciência vai nos tornar cristãos frios, sem visão. As pessoas que estão ao nosso derredor não conseguirão conviver conosco se não tivermos paciência com as coisas. Tudo tem o tempo determinado por Deus. Isaías 55, 8, o profeta Isaías fala isso. Os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. Irmão, você que está aí na tua casa agora, nos ouvindo, tem um pouco mais de paciência, as coisas vão passar, essa ventania vai embora. Jesus tem poder de acalmar a ventania. Por que eu tenho que clamar o nome do Senhor? Porque está nele a força para determinar, o poder para ordenar que essa tormenta chegue ao fim. O Senhor Jesus mesmo declarou em Mateus 28, 18, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Está nele. Não busque outra fonte, porque você não vai encontrar. A palavra de Deus é clara quando fala, o ídolo não é nada. É um pedaço de um objeto fabricado por mão de homem, mas o nosso Deus é o Deus vivo. Aleluia. O nosso Deus é o Criador. O nosso Deus tem a chave. Jesus declarou em Apocalipse 1,18, eu morri, mas estou vivo, e eu tenho a chave do inferno e da morte. Quero convidar você a clamar por esse Jesus, porque está nele a salvação para a tua vida, a paz para o teu coração, a cura para a angústia, a cura para essa doença. Jesus é o médico dos médicos, aleluia. Para encerrar essa primeira parte aqui, você que me ouve, me escuta, às vezes está muito longe aqui de Fernandópolis, não tente viver sem Deus. João 15, no verso 5, no final do texto, o Senhor Jesus declara assim, sem mim nada podeis fazer. Venha para Jesus, antes que Ele volte e seja tarde demais. Venha para Jesus. Muitas pessoas clamaram e invocaram o nome do Senhor na palavra de Deus. Nós cantamos aqui no final agora um hino. E esse hino,
ele fala do cego Bartimeu. A história desse homem está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Lá no verso 47, no versículo 47, a palavra de Deus ela é bem clara quando ela vê um homem limitado. Um homem que não tinha expectativa do amanhã. Um homem que estava passando a pior fase da vida dele. Um homem que estava à beira do caminho. Ele não ia nem para frente nem para trás. Um homem rejeitado. Um homem que teve a tristeza de ter uma enfermidade na vida dele. Mas também ele teve a alegria de se encontrar com o Salvador. E quando ele encontrou com o Senhor, o que ele fez? Ele fez aquilo que o apóstolo Paulo falou, lá em Romanos 10, 13, que nós lemos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que o cego Bartimeu fez, meus irmãos? Começou a clamar, Marcos 10, 47. Aquele homem começou a invocar o nome do Senhor, porque ele viu em Jesus a esperança da vida dele. Ele viu em Jesus a cura para a vida dele. Ele viu em Jesus a oportunidade de uma nova vida. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus narra a história de uma mulher que lá em Marcos ela é chamada de Ciro-fenícia e em Mateus é chamado de Cananeia, a mulher cananeia, Mateus 15, 22. Era uma mulher que lutou muito por uma causa. Você tem lutado por uma causa? Você tem lutado por algo que você está pedindo para o Senhor? Você tem lutado para que Deus te cure de alguma coisa que te incomoda há muito tempo? Você tem lutado, buscado o Senhor? Você tem clamado a Deus para que Deus abra uma porta para você, para que Ele venha selar a vitória na tua vida? Pois é, aquela mulher também. Mateus 15, 22, uma mulher cananeia que estava naquelas cercanias, clamou, invocou o nome do Senhor, dizendo: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está possuída por um espírito, por um demônio. É difícil para uma mãe, para um pai, ver um filho sofrendo. É difícil passar uma fase agora que nós estamos passando. Mas aquela mulher, quando via a filha dela passar mal, quando aquela mãe olhava para a filha dela e via aquela situação, ela falava dentro dela: a situação não está fácil não, a crise não está fácil não, mas existe uma saída, existe uma porta, existe um Deus que cuidará da minha filha, existe um Deus que está cuidando de ti, existe um Deus que não vai permitir nada que aconteça com você acima da tua capacidade de fé. Existe um Deus vivo, um Deus fiel. Ela começou a clamar por Jesus: tem misericórdia, socorre a minha filha. Por que o Senhor atendeu ela? Por que Jesus atendeu aquela mulher, irmãos? Por que foi? Porque acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando nós invocamos o nome de Jesus, nós temos a oportunidade de ter um recomeço. Muitas pessoas precisam invocar o nome de Jesus, porque elas sentem dentro dela a espada da lei, a lei da condenação do pecado, a acusação do diabo, algo que acompanha aquela pessoa e ela não tem coragem de conversar com Deus, porque a culpabilidade, o remorso, a frieza está dominando o coração daquela pessoa. Mas nessa noite a palavra de Deus está dizendo que tem perdão para você. Deus não está irado com você se você clamar pelo único advogado chamado Jesus Cristo. E nesse tópico agora eu quero colocar esse versículo, citar esse versículo, porque muitas pessoas podem estar presas nas correntes do pecado. E nós cremos num Deus libertador.
num Deus que disse, através do seu Filho, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 do capítulo 8 de João, o Senhor Jesus clamou em alta voz dizendo, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Você que está se sentindo preso, e a angústia tomou conta de você por conta dessa prisão. Primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 1, eu quero trazer esse versículo, porque ele é muito próximo daquele que nós lemos. O que invocar o nome do Senhor será salvo. Você que precisa ser salvo hoje da corrente do inferno da culpa, da corrente do inferno do pecado, da corrente do inferno do vício. Você que quer ser liberto hoje, 1 João 2,1, filhinhos não pequeis, diz a palavra. Quero meditar nisso. A graça de Deus não permite que um filho de Deus saia pecando deliberadamente, enganando os outros, mentindo, sendo injusto com o patrão, sendo injusto com o funcionário. A graça de Deus não libera ninguém para pecar. Então, João escreveu, filhinhos não pequeis, 1 João 2,1. Então ele fala, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Invoque o nome do Senhor e Ele libertará a tua alma. Invoque o nome do Senhor, Ele libertará a tua vida. Não tenha medo de se aproximar do Senhor, porque alguma acusação está te atormentando. Essa acusação está causando medo na tua vida, porque você ficou um tempo sem orar e você está pensando que Deus te abandonou porque você não orou. Mas hoje, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aquele que é salvo em Cristo tem a oportunidade de ser uma nova criatura. Nessa quarentena que estamos passando, que às vezes nós precisamos sempre falar a verdade da nossa humanidade. Às vezes vem um pensamento na minha mente, meus irmãos, que dá a impressão que nunca vai acabar. Aí o Espírito Santo leva meu pensamento cativo em Cristo e na palavra. E o Senhor Jesus fala bem suavemente no meu espírito. Ele fala dessa forma, esse é um pensamento humano, porque eu jamais deixei de ser Deus. Eu jamais deixei de cuidar de você. Jamais deixei de renovar a minha misericórdia na tua vida. Jamais deixei de te sustentar com o fôlego de vida. Você que está me ouvindo agora, não se desespere. Não vá jogar a toalha agora. Não pense que é o fim. Você pode até ter pensamentos humanos. Nós somos seres humanos. Seja bem-vindo ao mundo dos humanos, mas também invoque o nome do Senhor para você ser salvo das injustiças deste mundo tão humano e injusto. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para encerrar, eu quero meditar em Jeremias 33:3, que também fala de invocar. Quando Deus, através do profeta Jeremias, ele fala, Jeremias 33:3, tem Bíblia que fala, invoca-me e responder-te-ei. Tem outra que fala, clama a mim e responder-te-ei. Eu quero falar agora da parte de Deus. Há corações, há pessoas que por diversas vezes pediram socorro aos irmãos, pediram socorro ao pastor da igreja, o pastor Francisco, e foi muito bem atendida, porque Deus usa pessoas.
Nem todos os homens de Deus são usados por Deus. Uma coisa é ser homem de Deus. Uma coisa, outra, é ser um homem de Deus usado. E Deus tem usado pastores para abençoar pessoas. A prova disso é que havia 12 apóstolos. Uns 4 ou 5 tiveram proeminência. Outros nunca se ouviu falar. Deus usa quem quer, como Ele quer. É Deus que faz isso, não é o homem. Muitas pessoas buscaram ajuda, foram atendidas pelo pastor, por algum irmão ou irmã, que são usados por Deus. E aí a pessoa chegou num momento da vida dela, que ela fala assim: a oração que o pastor fez foi uma bênção. A oração que a irmã fez foi uma bênção. Agora o Espírito Santo está tratando com você, irmão, irmã. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existe um mistério no reino de Deus, na palavra de Deus, que é chamado: eu tenho a minha vida pessoal com Deus. A minha vida pessoal, ela é independente da minha vida coletiva. Embora nós vivamos o coletivo na comunhão, mas também vivemos o pessoal. Quando Deus usa Jeremias para falar: clama a mim e responder-te-ei, eu quero trazer essa revelação para você, que está olhando para dentro de si e fala: por que eu estou desse jeito? É porque Deus está te conduzindo à fonte das águas. Ele está falando: clama a mim, que eu vou te responder. Coisas que você ainda não sabe. Não adianta você avocar para si o tempo da igreja que você tem, o cargo, o título, diplomas. Não adianta. Nesse momento que Deus fala: clama a mim, Ele está falando: venha como uma criança. Despida de toda argumentação humana, de toda parafernália, tudo aquilo que você pensa que me comove, deixa tudo e venha invocar o nome do Senhor para você ser salvo. Deus vai te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Por isso que Paulo repetiu esse versículo de Joel 2:32. Acontecerá naquele dia que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A mulher cirofenícia, a mulher cananeia, já tinha eventualmente, estou conjecturando aqui, buscado ajuda em tantas coisas, em tantas religiões, filosofia, e tinha exorcista naquele tempo. Qualquer hora a gente vai comentar mais sobre isso, não dá tempo. Mas ela tinha uma revelação que você está tendo hoje. Ela falou: somente se eu clamar pelo Filho de Deus. Era a vida pessoal dela. Era ela e Deus. Sou eu e Deus. Você e Deus. Bartimeu recebia talvez o marmitex todo dia. Alguém talvez o levava ali com a sua capa, dada pelo governo. Mas um dia ele tinha esperança dentro dele, que quando chegasse o tempo, ele teria um encontro com o Senhor. E ele ia invocar o único que tem o poder para fazer de alguém uma nova criatura, para dar uma nova chance de vida, para recomeçar, independentemente de títulos e tempo de igreja, que isso não tem poder nenhum contra o pecado. Não tem poder nenhum. A única coisa que voga, que tem valor, é o homem, a mulher invocar o nome do Senhor e ser salvo, e ser salva. Deus, nessa noite, quer
limpar a mente, limpar o coração. Ele quer revelar coisas que você não sabe, que eu não sei. A minha busca maior na minha vida, eu particularmente acredito, a maioria dos cristãos, nós fizemos da busca pelo Senhor a prioridade da nossa vida. As demais coisas ficaram para trás. Deixa o Senhor te envolver com a graça. Deus te recebe. Você que está aí num lugar tão distante, pensou em um suicídio, pensou em fazer uma loucura, porque a crise está muito difícil. Deixa Deus cuidar de você e preencher o teu coração de paz, de alegria, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quero convidar você para orar. Hoje é uma noite de uma palavra simples que o Senhor nos convida para invocar o nome dEle. Porque só Ele pode abrir uma porta. Só Ele tem perdão. Só Ele tem respostas. Para encerrar, eu vou repetir uma frase que nós falamos no começo. Irmão, se chegou a hora, puxa o freio de mão da tua vida e invoque o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Tenha uma retomada baseada nos princípios do poder de Deus. Deus tem poder. Jesus está aqui. Jesus pode mudar situações. Não deixe que essa quarentena cause uma marca em você maior do que a graça do Senhor. Porque Ele está mandando dizer, eu não deixei de ser Deus, mas alguém deixou de olhar para o céu. Alguém deixou de obedecer a palavra. Alguém está olhando muito para o vento. Vamos invocar o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, ao meditar na Tua palavra, eu me sinto pequeno, porque eu preciso invocar ainda mais. O Senhor conhece a nossa vida. Não vou falar aqui, mas o Senhor bem conhece. Mas eu preciso buscar mais. E agora eu oro com irmãos aqui, eu oro com pessoas que estão nas casas, até em hospitais, em presídios, em lugares, meu Deus, que eu não posso nem falar aqui, porque quando o Senhor quer alcançar alguém, o Senhor revela e prepara tudo, porque os teus projetos, os teus planos não podem ser frustrados. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nós lemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu começo agora a invocar o nome do Senhor por mim, para que o Senhor continue edificando a minha vida, a minha casa, porque eu não quero trabalhar em vão. E agora eu oro com os irmãos que estão agora recomeçando uma etapa na vida deles. Irmãos que passaram pelo vale da acusação, da culpa, do remorso, do pecado que aprisionou. Esses irmãos agora, Pai, clamam por Jesus, porque Jesus tem poder para quebrar cadeias. Jesus perdoa pecado. Jesus faz do pecador uma nova criatura. Pai, pessoas que viram algo terrível na vida deles. A crise aumentou assustadoramente. Mas agora, meu Deus, envia socorro do céu, porque não olhamos mais para os lados, e sim para o Senhor. Portanto, envia socorro do céu para esse que necessita agora de paz, de cura, de alento, de refrigério. Em nome de Jesus, Senhor, das plantas dos pés até o alto da cabeça, meu Pai, entra com providência na vida deles, com a cura divina.
Meu Deus, entra com providência, enchendo esse coração de paz. E aonde havia angústia, Jesus já levou embora a angústia, o medo, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o pavor foi embora. Porque o tempo de refrigério chegou pela presença do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu Pai, essa pessoa que olha para a empresa dela, e ela se pergunta o que vai ser, meu Deus, do mês que vem. Eu quero que o Senhor, meu Pai, eu te peço humildemente agora, fica com ela, meu Pai, e revela para ela o teu querer, porque o Senhor nunca deixou de ser o Todo-Poderoso, que fechou a boca do leão, que fechou, Senhor, as portas para aquelas maldições, mas é aquele Deus que abriu a porta para o necessitado. Meu Deus, inclina-se a ouvir o clamor daquele que clama pelo teu nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu Pai, envia perdão. Lava essa pessoa no sangue do Cordeiro. Perdoa seus pecados. Faz dela uma nova criatura. Faz dela uma pessoa vencedora em Cristo. Porque em todas estas coisas que nós estamos passando, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, agora agradecemos a Deus pela tua palavra, pelo socorro e pela vitória que nós temos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Os irmãos que oraram com fé, digam amém. Eu recebo no nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos encerrando a nossa reunião. Falamos reunião, mas cada um está em seu automóvel, no interior do seu carro. O nosso próximo encontro online e também com os irmãos aqui no pátio, no estacionamento, será domingo, 19h30. E agora eu quero fazer uma oração para os irmãos que têm a alegria para semear no reino de Deus, através da oferta, do dízimo, das contribuições. Vamos orar ao Senhor e consagrar. Meu Deus e meu Pai, neste momento de fé e de oração, também nós agora, através da fé na palavra de Deus, no Evangelho, nós consagramos, Senhor, toda a oferta, todo o dízimo, toda a contribuição que vai ser semeada no reino de Deus. Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor é fiel para abençoar a sementeira. Multiplica, Senhor, a sementeira daquele que semeia no teu reino. Meu Pai, abre portas, porque o Senhor pode abrir porta, e a porta que Deus abre, ninguém poderá fechar. Pela oração e pela palavra é santificada toda a oferta, todo dízimo e toda contribuição, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor nos acompanhe de volta para casa, guardados na presença do Senhor, na bênção do Pai, na bênção do Filho, e na bênção do Espírito Santo de Deus. Amém? Estamos encerrando o culto agora, em nome de Jesus. Vão em paz na bênção do Senhor.